Questão 4, letra C, semana 10 de aplicações. No item A, a gente encontrou aí a segunda derivada de S, né? A gente fez os cálculos lá, então se você não souber ou se deu diferente, você pode procurar lá. Eu vou copiar ela aqui, que a gente vai precisar agora. Aí. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente quer achar os pontos de inflexão e os intervalos em que a concavidade é voltada para cima e os casos em que a concavidade é voltada para baixo. Primeiro vamos se preocupar com o ponto de inflexão. Para encontrar os pontos de inflexão, a gente tem que ver onde isso aqui não existe ou em que a segunda derivada é nula ou não existe, né? Esses são os pontos de inflexão. Então vamos olhar primeiro o caso da não existência. Se você olhar, aqui a gente tem exponencial. A exponencial não gera restrição. E nas partes de cima aqui a gente tem polinômios, né? Menos 2t. Também não gera restrição. E aqui a gente tem multiplicações, né? Então são todas funções sem restrição e a gente está multiplicando. Não existe divisão, né? Não tem dividir por zero, não tem raiz de número negativo, não tem ln de número negativo, então não tem restrição. Então vamos se apegar à segunda parte, que é a segunda derivada igual a zero. Vamos ir atrás dos pontos de inflexão. Então vou igualar a zero, né? E estamos sem verba aqui para comprar caneta. A gente está aceitando qualquer caneta. Ah, tá bom, hein? Vou passar isso para o outro lado. Não, melhor. Vou colocar e elevado a menos 2. Tem evidência. Usar a mesma estratégia que eu usei na outra questão. E aí, para dar o primeiro, vai ficar menos 12t. Para dar o segundo, mais 12. Isso tudo aqui é igual a zero. Se eu tenho um produto de duas coisas dando zero, ou a primeira é zero, ou a segunda é zero. Mas, como eu falei no vídeo anterior, as exponenciais elas são sempre maiores do que zero. Então, como a exponencial é sempre maior do que zero, o único caso em que isso pode dar zero é se isso aqui der zero. Então, para solucionar isso aqui, a gente vai ter que menos 12t mais 12 igual a zero. Passar isso para o outro lado e aí a gente vai ter 12 é igual a 12t. E aí a gente vai ter que t é igual a 1. Dividindo lá, vai ficar 12 sobre 12. 12 sobre 12 é 1. Tá, a gente encontrou o ponto de inflexão. O que eu vou fazer agora? Isso aqui é a minha segunda derivada, né? Eu vou marcar meu ponto de inflexão. Aqui eu vou marcar 1. Vou considerar, que nem eu falei, aquele papo lá de tempo negativo. Eu vou desconsiderar o tempo negativo, porque a maioria dos professores vai dizer, não tem sentido e blá blá blá. Mas vamos lá, vou marcar só de 0 para frente. E aí a gente vai vendo aí como é que faz. Então vamos lá, eu tenho que escolher um valor aqui, tenho que escolher um valor aqui. O valor aqui eu vou escolher 1/2. E o valor aqui eu vou escolher o 2. E aí eu só tenho que avaliar aí se a segunda derivada é positiva ou não. Como eu falei, isso aqui é sempre maior do que zero. Então basta eu avaliar essa parte de cá. Eu não preciso fazer essa conta, porque eu sei que isso aqui é sempre positivo. Tá bom? Então vou avaliar essa parte de cá. Então eu tenho que o S de 1/2 é igual a e elevado a menos 2t, que eu sei que é uma coisa sempre positiva, vezes menos 12 vezes o t, que nesse caso é 1/2, mais 12. E aí eu tenho que ver se isso é positivo ou não.
12 por 2 dá 6. Então vai ficar 12 menos 6. 12 menos 6 dá 6. Então, isso aqui, essa parte de cá dá positiva. E como essa parte de cá também é positiva, positivo vezes positivo, vai dar uma coisa positiva. Ou seja, esse valor aqui vai ser maior do que zero. Faltou a linha aqui. 2 linhas. Não vou reprovar. E aí, como a segunda derivada está positiva, e como ela só pode mudar nos pontos de inflexão, então em todo o intervalo ela tem que ser positiva. Então, a concavidade aqui é sempre positiva. É para cima, né? Eu vou fazer a mesma coisa com o 2. E aí eu vou ficar com e elevado a menos 2t. E aqui eu vou ficar com menos 12 vezes 2 mais 12. Menos 12 vezes 2 dá menos 24. Mais 12 dá menos 12. Então isso aqui dá um número negativo. E isso aqui dá um número positivo. Positivo vezes negativo, isso aqui vai dar uma coisa negativa. Então nesse intervalo aqui, a concavidade vai ser para baixo. Então vamos lá. Vou escrever aqui no cantinho, economizar a folha, salvar o mundo. Ponto de inflexão. O único ponto de inflexão que a gente encontrou foi o 1. Agora, intervalos com concavidade para cima. Esse aqui é de 0 até 1. De novo, dependendo do professor, ele poderia considerar de menos infinito até 1. Porque ele diz, o zero no tempo ele vai tanto para frente quanto para trás, né? Tipo assim, se você zerou o tempo agora, não significa que antes não existia nada. Mas enfim, vou marcar aqui 0 até 1. Por quê? Porque por causa desse lance aí. E intervalo de concavidade para baixo. Aí vai de 1 até mais infinito. Então tá aí. E aí eu acho que no próximo ele deve pedir para esboçar, né? Exatamente. Exatamente, pediu para esboçar. Tem um ponto crítico. Aqui, ponto de inflexão t igual a 1, côncava para cima de 0 a 1, para baixo de 1 a infinito. É isso mesmo, certinho.